Planeta Verde. Lúcia Miesel. A entrada em vigor de um novo sistema de controle de emissões de gases de efeito estufa dos produtos importados pelos países europeus, incluindo um imposto de compensação, coloca lenha no debate sobre a ambição climática virar instrumento de protecionismo disfarçado. O mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, CBAM, na sigla em inglês, foi adotado há 2 anos pela União Europeia e passou a operar neste 1º de janeiro de 2026, depois de uma fase de implementação. Esse assunto é complexo, mas a gente vai tentar te explicar tudo hoje aqui no nosso podcast. Esse instrumento passa a taxar as importações de bens industriais altamente emissores de CO2, como aço, alumínio, cimento e fertilizantes, quando eles já não foram precificados no país exportador. Só que esse é o caso da maioria das nações em desenvolvimento, incluindo o Brasil, que ainda não dispõem dos seus próprios procedimentos, complexos e onerosos para serem implementados. A perspectiva de entrada em vigor do CBAM foi um dos principais focos de bloqueio da Conferência do Clima de Belém, a COP30, depois de causar tensões ao longo de todo o ano entre os europeus e as potências emergentes, como a China e a Índia, grandes produtoras de matérias-primas. Os países do BRICS rechaçaram medidas protecionistas unilaterais sob o pretexto de preocupações ambientais. O advogado Lucas Biazeton, especialista em regulações climáticas internacionais, comenta. E sempre que a União Europeia impõe uma nova normativa, tem aquilo que a gente chama de efeito Bruxelas, né? Que é quando acaba tendo efeitos indiretos em outros países que se espelham nas normas europeias. Aqueles que exportam para a União Europeia certamente terão que se adaptar e entender que o custo do carbono vai começar a ser considerado. O Bloco Europeu argumenta que o CBAM, integrante do Plano de Descarbonização da União Europeia, representa o passo seguinte do seu mercado de emissões, pelo qual as indústrias já pagam pelo carbono gerado nas suas atividades. Esse sistema existe há 20 anos, mas previa isenções a alguns dos setores industriais mais emissores. O novo mecanismo, então, vai aplicar progressivamente aos produtos importados o mesmo preço do CO2 emitido que os europeus já pagam ou passarão a pagar no mercado interno e que vai, inclusive, subir nos próximos anos. Também visa evitar o vazamento do carbono, ou seja, que as empresas passem a produzir em países onde as regras de emissões são bem mais brandas. Pierre Leturc, diretor do programa Desafios Globais do Instituto de Políticas Ambientais Europeias, em Bruxelas, salienta que o CBAM vai atingir principalmente as fabricantes do próprio bloco europeu. C'est le corollaire d'une diminution des allocations qui sont données gratuitement. Teremos a diminuição das isenções para as indústrias mais poluentes da União Europeia. Só que algumas delas são grandes emissoras de CO2 e estão muito expostas ao comércio internacional. O aumento do preço do carbono das importações é uma consequência disso. Os estudos feitos pela Comissão Europeia mostram que o maior impacto será na própria União Europeia, tanto no preço do carbono quanto na redução de emissões. No exterior, esses impactos serão marginais. O mecanismo, inédito no mundo, expõe os limites das instituições multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, a lidar com questões relacionadas às finanças climáticas. Em novembro, a presidência brasileira da COP30 instituiu um Fórum Integrado de Clima e Comércio para tentar impulsionar as discussões formais entre os países, na tentativa de equilibrar as transações entre, de um lado, nações desenvolvidas, que aplicam políticas climáticas cada vez mais restritivas, e, do outro, economias que ainda estão se desenvolvendo. Mas a adesão a este novo instrumento, que se soma a outros já existentes, é incerta.
Le CBAM, c'est pas une mesure idéale. O CBAM não é uma medida ideal, mas é a medida possível na ausência de acordos setoriais e plurilaterais de redução de emissões para o aço ou o alumínio. Sequer temos um preço mundial do CO2 e provavelmente nunca teremos, porque para muitos países do mundo não faz sentido taxar o carbono. Pays dans le monde, ça n'a pas de sens d'appliquer un prix carbone. As críticas ocorrem num contexto em que o financiamento para as medidas de redução de emissões de gases de efeito estufa e de adaptação às medidas climáticas nos países pobres continua insuficiente. Ao mesmo tempo, as receitas desse novo imposto europeu, estimadas em 1 bilhão e 400 milhões de euros por ano, vão ser incluídas no orçamento do próprio bloco e não direcionadas a promover a economia de baixo carbono nos países menos desenvolvidos. Pour que le MACF soit compatible avec le droit international et en Para que o mecanismo seja compatível com o direito internacional e, em particular, com o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas entre os países ricos e pobres, ele não pode ser um instrumento para financiar o orçamento europeu. Nós defendemos que os recursos sejam automaticamente direcionados a fundos internacionais de descarbonização. internationaux de décarbonation. A adaptação a esse sistema não é fácil nem mesmo para os europeus. O cálculo das emissões é sofisticado, exige dados complexos, para os quais podem ser necessárias infraestruturas específicas. A capacidade de absorver esse impacto é desigual entre os países mais e menos avançados, assim como entre as pequenas, médias ou grandes empresas. Pierre Leturc chama a atenção para o risco de a medida se tornar uma variável de ajuste comercial entre a União Europeia e os seus parceiros comerciais, um desvio que abalaria a credibilidade do bloco na agenda climática. Ce qui est préoccupant, c'est que la Commission laisse la porte ouverte. É preocupante que a Comissão Europeia deixe a porta aberta para um desligamento entre a adoção progressiva do CBAM e o ritmo de redução das isenções dentro do bloco. Isso é muito importante para que o mecanismo seja, de fato, uma medida climática. Ele não pode ser transformado em mera tarifa aduaneira para proteger as indústrias europeias. Isto seria catastrófico. Selon moi, c'est vraiment une catastrophe. A Comissão Europeia alega que o objetivo do mecanismo é estimular as cadeias altamente emissoras a acelerarem a descarbonização do processo produtivo, inclusive no exterior. Mas a adoção do imposto preocupa os países com forte dependência das exportações para a União Europeia. A exemplo de Moçambique, que tem o bloco como destino de 85% do seu alumínio. Là, effectivement, il y a un enjeu à les accompagner. Teremos que acompanhar estes países mais vulneráveis e investir na descarbonização deles. Foi o que fizemos com a parceria de comércio e investimentos limpos com a África do Sul e que também deverá facilitar o acesso de Moçambique a uma energia mais limpa. Au Mozambique à une énergie plus propre. Um relatório publicado em dezembro pelo Fórum Econômico Mundial verificou que grandes empresas de países emergentes expostas ao CBAM já se mobilizam para se adaptar, promovendo transformações tecnológicas que reduzem o seu impacto ambiental. O caso da Petrobras, que implementou um preço interno de carbono para orientar suas decisões de investimentos, chega a ser mencionado. Com o CBAM, a Europa também quer impulsionar a formalização dos dispositivos nacionais de precificação e transação de carbono. No Brasil, uma das críticas é que o mecanismo europeu utiliza metodologias de cálculo próprias que já estão consolidadas no bloco, mas que não necessariamente correspondem à realidade de outros continentes que têm configurações climáticas bem distintas. O potencial de armazenamento de CO2 no solo nos países tropicais, por exemplo, é menosprezado. Além disso, na impossibilidade de os exportadores oferecerem números confiáveis, a União Europeia adota valores conservadores de emissões. Ou seja, produtores estrangeiros podem ser considerados mais poluentes do que de fato são, mas não conseguem simplesmente provar. No caso brasileiro, os exportadores terão dificuldade para atestar que usam matriz elétrica limpa e podem acabar penalizados por isso. Esse é o grande problema brasileiro, porque a energia limpa que a gente produz simplesmente não importa para o volume de emissões que é calculado dentro do CBAM.
O sistema brasileiro de comércio de emissões, por exemplo, é natural que no futuro, uma vez que ele esteja mais consolidado e desenvolvido, o Brasil comece a pensar justamente em formas de fazer com que as empresas brasileiras ou quando elas comecem a pagar por certificados de emissões, que elas não sejam prejudicadas. No momento de profunda crise do multilateralismo, o risco de protecionismo climático e a criação de clubes de carbono, em que blocos de países com regras e tarifas climáticas próprias vão comercializar entre si, é uma preocupação real na avaliação do advogado brasileiro. A União Europeia desenhou esse instrumento de uma forma muito unilateral. E aí o que alguns países estão começando a fazer? Eles estão criando um imposto de exportação de carbono para que a receita desse valor do carbono fique dentro do seu país e não vá para a União Europeia. Então a Índia, por exemplo, tem discussões avançadas sobre um imposto de exportação. A gente fica por aqui hoje. Eu sou a Lúcia Miesel, a edição de som foi de Valérie Royer, edição final de Elcio Ramalho, e o Planeta Verde volta na quinta que vem. Até lá!